Boa tarde, ouvintes do Show de Bola, que já está no ar. Hoje, dia 27 de maio, 18 horas e 6 minutos, 21 graus. Boa tarde, José Domingos Urbano. Boa tarde, boa noite, bom dia. Agora a gente não diz conforme a ocasião, porque se é na televisão é um horário, se é no rádio, né? Então o nosso pessoal de casa está sabendo que está sendo gravado hoje, todas as segundas-feiras, aqui no estúdios da Rádio Aranguá, para o Show de Bola, que vai para o canal 20, né? Todos os dias, né? Então a gente tem que falar horário diferente. Tem que falar bom dia, boa tarde e boa noite. Né? Boa noite, conforme a ocasião. Conforme a ocasião. E também está indo para quem quer assistir o nosso programa, né, Wagner? Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa tarde, boa noite, bom dia. Depende da ocasião, então. É verdade. Praticamente todos os dias o Show de Bola na TV Cabo. Todos os dias. E também quem quer assistir, né, que não tem o TV a cabo em casa, entre na internet. Eu infelizmente não tenho. No YouTube, tu já viu o nosso programa? Vi. Ali no jornalismo eu olhei ali. Mata pau, né? Vai no YouTube, Show de Bola, Araranguá, Santa Catarina, que tem todos os programas, os melhores momentos dos jogos que a gente está trabalhando, que a Rádio Araranguá, né, transmite, também a gente grava para o nosso programa para a TV, a cabo, canal 20. Entra lá no YouTube. Se eu fosse o professor Taim, eu fazia um quadro diferente, aí viu, Flavinho? Tem que criar os piores momentos também, né? Não tem? Tem? Os piores momentos Tá, do futebol ou da... Do futebol, de tudo. Do programa também? Do programa também. Não, mas o programa, quando erramos, né, Flavinho? O programa tem os antes aqui na íntegra. Os antes. Na íntegra que rola na interna. Os bastidores, né? Tu grava tudo aquilo ali, cara? Meu Deus. Até que nós saímos bem direto. Não falamos bobagem. Tá vendo? Nós não paramos nada. Olha. É a falha nossa, né, Flavinho? Não, rapaz. É a falha nossa. Nós somos campeões. Se fosse a TV Globo, para gravar uma cenazinha demoram 24 horas. Nós não. É diretaço. Porque nós somos profissionais, né? Estamos preparados, né? É verdade. Também a gente já tá sabendo, né, Zé Domingos Urbano, que ele tá meio bravinho comigo. Não que eu não sei porquê. Não tô bravo com ninguém. Hã? Que ele fica bravinho, né, Wagner? Não, mas só faz parte da profissão. Tem que pegar no pé dessa gurizada, rapaz. Que hoje o novo presidente da comissão disciplinar da consultoria esportiva do Campeonato Municipal é o Zoroastro Barreto. O Jorge, não sei, tá sabendo? Tô sabendo. Ele ia para Campinas. Ele foi a negócio e também a tratamento de saúde. Não volta mais? Não sei se é temporário. Ele disse que vai aproveitar a temporada, que vem aí a Copa do Mundo. Acho que tá ajeitando uma rádio lá para fazer. Beleza. Tá certo. Então, o novo presidente da comissão disciplinar é o nosso grande amigo Zoroastro Barreto Júnior, lá do Arroio do Silva, tchê. Então, aí já tem um monte de julgamento que vai acontecer na sexta-feira, dia 31. Isso, Wagner? Isso, 31, sexta-feira. Então, fala aqui pra nós aqui quem é que vai ser julgado. Só os nomes. Tá, só os nomes, então. E da equipe. O Márcio Alessandro Peterli, da equipe do Arete. O Maxwell da Silva Damásio, também da equipe da Arete. Edivaldo Martins Gonçalves, da Arete. Elenor Damásio, auxiliar técnico da equipe do Arete. O Anderson Branco, da equipe do Independente. O Richard Ribeiro da Silva, da equipe do Interlagos A. Thiago Cândido, da equipe do União A. Eduardo Teixeira Rezende, da equipe do Uruçanguinha. Esses são os... Não conheço ninguém, não tem nenhum apelido, né? Pelo apelido nós conhecemos todo mundo. Tem que ter um apelido, a gente sabia, né? Nossa, tem quatro jogadores, três jogadores da equipe do Arete, mais o auxiliar técnico. Isso. Auxiliar técnico... Ô, Marcos Paulo, o que é que houve, rapaz? Inclusive não entrou ontem no gramado porque estava cumprindo suspensão. Provavelmente esses jogadores aqui do Arete, eu acho que é do aspirante, se eu não me engano. Será? Eu até acredito que isso aí seja de jogo anterior, porque esse auxiliar técnico aí ontem não entrou no campo por causa da expulsão dele, sei lá, ele estava punido, né? Porque nenhum jogador não tinha desses sido julgado aqui... ainda, né? Pois nenhum desses estava ontem na jornada, jogando, provavelmente do aspirante. O time que jogou na partida anterior estava praticamente todos. Isso. Né, nesse jogo que ganharam
nesse último domingo do Jardim Cibele Poço da Minelli por 1-0, gol do Magdiel. Jogou muito. Depois nós vamos falar. Muito bom. Jogou muito de novo. Joga muito esse guri. Olha, ele tá numa ascendente. Aliás, aí que a Arete ontem tava demais, cara. Ontem tava... Principalmente o segundo tempo, né, Zé? Cresceu muito. Principalmente em relação o segundo aos jogos tempo, anteriores. Olha, mas nós vamos falar aí dos resultados dos jogos que aconteceu nesse último domingo, primeira e segunda divisão, aspirantes também. Na primeira divisão, quem é o Janga? Janga Produções. Janga Produções? É da TV Cabo, é Janga Produções. Não, tá, é feio o cartão dele, né? Personalizado. Daqui a pouco nós vamos começar a passar o nosso programa também, os programas todos que teve na TV a Cabo, Canal 20, o diretaço. Até vamos fazer programa, né? O Flavinho, programa agora... e jogos diretaço, né, o Janga? Agora o professor Tainha também vai fazer o cartão também. Não, por quê? Fica bonitinho, viu, o cartão dele? Isso, cartão de primeira qualidade. Bom, então vamos começar aí pela primeira divisão, professor? Manda. Taça José Aparício da Silva, o Zezé. Na primeira divisão nós tivemos aí os seguintes jogos e também na segunda divisão. Olha aí, nós tivemos aí nesse dia 26, a 7ª rodada. Interlagos B venceu o Juventus por WO, né? Segunda divisão, né? Porque o Juventus está cumprindo uma suspensão. Houve um acordo, né, com a subsecretaria e pediu para não comparecer no jogo, então deu WO na segunda divisão. Interlagos B. Peraí, não entendi. Um acordo com a subsecretaria? Ele mandou ontem dizendo que não ia jogar. Que não ia jogar. Que não ia entrar em campo. Não ia entrar em campo. Então ele está eliminado do campeonato. Está eliminado, Ontem o professor Luciano na entrevista está eliminado do campo, não compareceu, está eliminado. Até porque também nem tem mais jogos dessa equipe, né? Nessa fase acabou. E tem que ir direto para a terceira divisão. Mas mesmo vai para a terceira, não tem como, né? Não ganhou de ninguém, né? Querendo ou não, já ia. Querendo ou não, já de uma forma ou de outra. Dentro. Então, Interlagos B ganhou do Juventus por WO. No outro jogo, esse jogo aconteceria lá no campo do Interlagos. No outro jogo, o Interlagos A perdeu para a equipe do União A por 2-1. Olha o União A. O time do Polho está matando a pau. O União A está mostrando para que vem no Campeonato da Segunda Divisão. Para subir para a primeira, né, Polho? No campo do Esportivo, Independente 5, União B2. Aí é o contrário, né? Se bem que o União B deve ser o aspirante, né? O aspirante, um time mais fraco, né? E o Independente também está aí na área, né? Também está forte. E o Internacional empatou com o Bar Vermelho em 1-1, também no campo do Esportivo. No campo da Lagoa da Serra, no primeiro jogo, o Botafogo perdeu para o Santiago, rapaz, 5-0. Santiago está bem. O Santiago está bem, Zé. O Soares entrou para valer o campeonato. A gente surpreende porque o Ari, né, nunca fez um time de ponta, né, para fazer um time ou dois, às vezes, para competição. Até ele teve uma vez aqui no nosso programa aqui, ele falou que estava difícil do Santiago ganhar uma partida, né? Ele perdia todas. E agora está só ganhando, né, Soares? Chegava na hora do jogo, ele estava lá no telefone, no celular, chamando os atletas e não vinham para o jogo. E ele lá no CT, nesse último domingo, ele estava com a namorada, né? Tava com a namorada? Tava. Foi lá mostrar pra tia, a namorada. Não, ele coisou lá e fazia sinal, ela. É ela. Eu já vi lá no bailão, lá no Arroio do Silva, lá. Os dois? Lá na melhor idade. Os dois, Só no... Quando nós fazíamos futsal lá na quadra... Só arrastando o pé? O bailão. Além deste jogo entre a equipe do Santiago e o Botafogo, na vitória do Santiago por 5-0, tivemos também na Lagoa da Serra o jogo entre Mazembe e Coloninha, e a Coloninha venceu por 1-0. A próxima rodada, a 8ª, será no próximo domingo, dia 2. Tem apenas 2 jogos. No Mané Gregório jogam Independente e Esportivo. E no campo do Elcio Scaini, lá no campo do Rodoviário, jogam Rodoviário e Cruzeiro. Outro jogo que seria no Mané Gregório, Interlagos A, vai vencer o Ilhas por WO, porque o Ilhas está suspenso do campeonato e não participa da competição. Então, 2 clássicos, hein? Então tem 2 jogos. Esportivo contra o Independente e Rodoviário contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro, hein? Então o Esportivo Independente lá no Mané Gregório, no Elcio Scaini, Rodoviário e Cruzeiro. Na primeira divisão, nós tivemos os seguintes jogos neste domingo. Vale frisar que sempre o jogo preliminar é categoria aspirante, jogo de fundo, categoria titular. No primeiro jogo, que é a categoria aspirantes, no campo da Uruçanguinha, o Uruçanguinha Rafa Cabeleireiro venceu o Santa Cruz TD Investimentos por 2-1. Já no jogo de fundo, nos titulares, o Uruçanguinha Rafa Cabeleireiro perdeu para o Santa Cruz TD Investimentos por 7-1. Olha, e o que o Mauricinho jogou, professor? Fez 4 gols, né? Fez 4 gols. No último gol, ele
ele fez o gol e foi em direção ao vestiário, porque ele praticamente já não queria mais, porque pelo que ele mesmo? jogou, ele fez um gol de Abandonou? voleio, fez um gol de voleio, do O bico, estilo Mauricinho. do bico da área, deu um passinho pra trás, deu de voleio, coisa linda. E outro, ele encobriu o goleiro como se fosse salão, não tem, professor? Aquele gancho que dá. Ah, Outro golaço também, que era pra tirar o uniforme e ir embora. é mesmo, cara. Foi um golaço. Mauricinho é um Parabéns, baita do Mauricinho. O jogador. outro jogo que nós fizemos no CT, ele também, se ele faz aquele gol, tinha que botar uma placa, né? É verdade, Fez- é verdade. Não teve... Também fiquei sabendo, 5 minutos do primeiro tempo foi o jogador expulso da equipe do Sanguinho. Duro Sanguinha, se ele eu não sei como é que foi a súmula ali, se ele tinha cartão amarelo ou não, porque eu só vi o vermelho na mão do juiz. Certo. Se ele não tinha amarelo, era só pra amarelo, professor. A foto para amarelo. Só pra amarelo. Quem era o juiz? Eu não, porque daí eu tava vendo com os amigos ali, É, daí eu não né, cheguei a certo. pegar não nome tava de trabalhando, juiz, é claro, nada, né? daí não era pra expulsão. 6 minutos, 5 Claro, minutos ele de jogo, pegou firme, coisa, aquela chegada normal de jogo, mas não era pra ser jogada para expulsão. cartão amarelo. Pelo, Daí- pelo daí- que você me aí falou, desmonta, né? mesmo árbitro, pelo que ele me falou, né, da característica estilo. do árbitro, deve ser o mesmo árbitro lá do Mané Gregório, daquele jogo lá. Aquele com a camisa preta Isso, e isso. outro de verde limão? Então Isso, ali deve prejudicou muito o Uruçanguinha. Ah, claro. Prejudicou muito. Mesmo o Santa Cruz veio praticamente um mistão do Santa Cruz. Certo. Que eu olhei de longe, assim, tinha 3 reservas e os 3 não era o conhecido assim do São José. Eu acho, assim, pelo que eu conheço, alguns jogadores eram do aspirante. O goleiro era o aspirante, o Ramon não veio. A zaga era reserva. O Clebinho jogou no meio junto com o Zico. O André jogou pela direita. Jogou o Mauricinho, jogou Mas o mesmo- Vitinho, Mesmo jogou... assim, olha o time, né? Mas claro, Mas por causa do quê? O plantel do Santa Cruz é muito é bom, muito né? bom. É um né? time de qualidade, eles têm 16 jogadores do mesmo nível. Mesmo nível. Na Falta zaga, 5, 6 que tá tudo certo. zaga jogou o Nino e o Jean do 7. Certo. Então, Querendo ou não, é um time bom, mesmo é sendo os zaga, reserva. para titular para qualquer Isso. equipe aí da primeira divisão. Só para você ter uma ideia, na vitória pelo de plantel, 7-1, né? só olha os gols. 4 do Mauricinho, 1 do Ricardo, 1 do William e 1 do Vitinho. Isso, o primeiro foi do Vitinho, um gol de fora da área, não o tinha Ricardo goleiro que pegasse. Zeffirino, Vitor, Mauricinho. O William, que foi artilheiro ano passado. Cara, né? vamos dizer assim, é um misto, querendo ou não, é um misto Certo. do Santa Cruz, mas mesmo assim, tu olha no papel, é um timão. O misto um deles timaço, é um timão. É um timão. O Santa Cruz veio para. E também esse gol que o Uruçanguinha fez, se fosse o Ramon, não levaria esse gol. Giovani, que fez o gol do Sanguinha. Isso. É o Gil, se eu não me engano, é o filho do Gil, do Binha. do Binha. Porque se fosse o Ramon, ele não pegava aquela bola. Que o cara chutou de fora da área e ele deu queima-roupa e sobrou pro Gil. É onde ele fez de cabeça. Se fosse o Ramon, não levava aquele gol. Certo. 7-1. O time da Uruçanguinha pode ganhar a próxima partida, que já está na. Rebaixado. Rebaixado. Já está Infelizmente, rebaixado. já tá do rebaixado. Paulinho. Até pela entrevista do Marcos Paulo ontem, né, o professor, o Marcos Paulo acredita que de repente vai entrar em contato com a subsecretaria, né, para não ficar vexatório, né, mas acredita que o Uruçanguinha até nem vá para o jogo. Vai. Tenho certeza, o Paulinho não vai largar o osso. O Paulinho vai levar o time. Não, sim. vai levar. leva. Vai levar, Claro, o Paulinho não larga o osso. Só se entrar em conversação entre as duas equipes, alguma coisa assim, mas o Entrar Paulinho no leva. acordo, O Paulinho leva. mas daí tem saldo de gols, tem confronto direto, Não, e até tem por- tudo isso aí de acordo com o tem, regulamento. E até porque este é o jogo da rádio, eu estou olhando aqui na tabela, porque o outro jogo isso não é no próximo domingo, na última rodada, né? O outro jogo será entre Catarinense, Jardim Cibele e Poços da Mirella. Esse jogo, onde vai acontecer no Elcio Scaini, não tem condições de transmissão. Então, Arete e Uruçanguinha, se não acontecer esse jogo, a subsecretaria vai ter que mudar o jogo do Elcio Scaini para o CT para a gente poder fazer transmissão, né? Acredito Contra que sim. Catarinense. Contra o Até porque nós não fizemos nenhum jogo Jardim e Catarinense. Catarinense. Vamos fazer no É porque CT, querendo com ou não, certeza. o Não, lá Arete- não tem condições de O Arete, transmissão. o Arete Lá não provavelmente quer fazer saldo, quer fazer mais pontos e tudo mais, né? É claro. O Arete já está classificado. Sim, já tá classificado. Com a vitória de ontem já está classificado. Agora, dá. O empate já estava, né? O É, empate o- já se classificaria. Não, Eu acho que sim. não, estava a 3 pontos, 3 empates. 2 empates, né? 2 Tem empates. é, Aí dois se o Uruçanguinha empates. ganha do Arete, Ia depender do confronto. ia do para 3 Uruçanguinha. pontos e o confronto direto que ia... Isso. Se definir. Agora está. E tá bem, né, o time do Arete agora. E pode até ficar lá em segundo lugar. Falando em Arete, professor, recebi a ligação aqui do Marcos Paulo, dizendo que esses jogadores que vão ser julgados na sexta-feira é do jogo
É do jogo de ontem, da categoria aspirante. Ah, beleza. Eu Então falei tá. ontem. Obrigado aí, Marcos. Só não registrei no ar Isso. para não criar clima, né? Porque Isso. eu vi os lances que aconteceu no momento. Isso, aí, da categoria de ontem. Que peitaram o árbitro, Categoria eu das tava do aspirantes. lado aí, a gente não falou para não... Ontem. Tá, e foi 2 expulsos mesmo, tá certo. Foi 2 expulsos na categoria aspirante do Arete nesse último domingo. E ainda ontem na primeira divisão, lá no CT, com a cobertura da equipe esportiva 1290, na preliminar, 3-0 para a equipe do Jardim Sibeli Poços da Minelli sobre Arete. No jogo de fundo, o jogo da rádio, Jardim Sibeli Poços da Minelli 0, Arete 1, gol do Magdiel. E que golaço, aos 18 minutos do segundo tempo. Eu não vi o gol, só vi a rede balançando. Não, que golaço. Ele deu o toquezinho por cima Tinha do duas do mudanças goleiro na hora Daniel. do gol. Fui pegar a informação que, sabe, o futebol amador, a lista do banco não está completa. A gente tem que ir lá no Isso. banco e pegar. E um chega, a gente não tem na lista, estava pegando, porque o cara ia entrar, não estava na minha lista. Aí saiu o gol. Daí nasceu daí. Agora Nasceu. eu não tô gostando do time do Jardim Sibeli, me desculpa Caiu lá. muito, né? Caiu muito, né? Ah, rapaziada, por será, favor. professor? O que Não, será? será? Eu vou te dizer o que É? será. Tá dizendo? Eu não entendo. Tudo bem, avançar o Márcio Borges, correto? Como ele tinha falado da outra vez, né? Ele só que pela meia direita. E o coitado do Matheus, né, até falei isso no comentário final, quando joga o Luiz Henrique marca ele. Sim. Certo? E ontem, nesse jogo, quem marcou ele, principalmente no primeiro tempo, no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Márcio Borges ficou lá pelo lado direito, lá no ataque, porque não tinha mais perna para avançar, para jogar. Tudo é que pediu Sim. para sair, né? Não tinha mais perna, então ele ficou lá praticamente parado lá no ataque pela direita, onde voltou o Nan e voltava o Tavo para construir jogada. Jamais Tavo, o Nan vão construir jogada. Isso não é do... Eles são de correr lá na frente, pegar a bola deles. e correr, né? E correr. Né? E no primeiro tempo, Paz, é incrível como os jogadores experientes, tá vendo? Não, e tem lá o seu treinador, não vejo que o Márcio Borges estava em cima do Matheus. Tinha momento que eles batiam até a cabeça. Um estava marcando o outro. O Matheus começou muito bem, né? Chutou 2 bolas e tal, daqui a pouco o Márcio cai para cima dele e continua aquela mesma falha, tá vendo? Que quando lá nos jogos que aconteceu contra o Santa Cruz, com o Luiz Henrique, vinha aqui em cima do meio esquerdo, que era o Matheus. Então, e nesse jogo contra o time do Arete, a mesma coisa. Só que daí foi o Matheus pra cima do Márcio. Não, o Márcio veio para Márcio. cima. Veio para cima. Até porque eu até penso, não, acostumado a jogar pela esquerda, a tendência é cair para a esquerda. Até pode acontecer isso. Mas só que prejudicar a equipe, né? Mas o Márcio é um líder, né? Também ele Mas só que na hora não dá, né? O sistema nervoso da pessoa não ou também, não pensa professor, em ele estava olhar. querendo também decidir também, né? Mas só que não pode. Outro bate-cabeça foi o Ricardinho então, e Testa, né? Bateram cabeça. Tavo e Nan, Márcio e Matheus e o Ricardinho com o Testa. Chegaram a levar cartão amarelo. Ali teve o bate-cabeça mesmo, né? E os outros 2 ali bateram cabeça porque sempre estavam juntos. Sim. É incrível como a gente não veja 2 atacantes, né, da velocidade que eles têm. Pô, se um cai para a direita, automaticamente aquele que está mais pela esquerda, que geralmente quase não estava, sempre estavam juntos, pô, joga no miolo. Isso. Né? E vice-versa. Né? E sempre fazendo essa troca. Não. Aí os 2 estavam lá na ponta direita, os 2 na ponta esquerda, cruzava a bola e... Aí não tinha como... Como é que vão fazer gol? Olha quantos gols, tirando aquele jogo. O primeiro jogo que ganharam de 4, né? De 5 do Ursanguinha. Do time da Ursanguinha, que foi tudo de bola parada. Tá vendo? Tudo jogada de bola parada. Que não construíram nenhuma jogada de gols naquele... 5-1. Nossa, goleada. Não, mas tem que ver como é que foi o jogo. Né? Tudo gols de bola parada. Tem que ver os defeitos também. Sem né, uma construção nenhuma. Tá na hora. Quanto o Santa Cruz levaram no primeiro tempo, era pro Santa Cruz botar 5, 6 brincando. Pelas oportunidades que o Santa Cruz perderam. Não criaram nada. No finalzinho, que a bola bateu no peito do Ramon, que o Luiz Henrique quase que faz o gol. Aos 44, 45 segundos. Mas não construíram nada. Nesse último jogo ontem, contra o time do Arete, principalmente no segundo tempo, não criaram nada.
Então, para aí, né? Vamos sentar onde é que está o nosso defeito. Né? O Cabeça ontem praticamente saiu sem tomar banho. Assistiu o jogo, né? Assistiu o jogo. Agora o Thiago Rodrigues jogou muito, né? Então tem que ver onde é que está o erro, né? Por que nós estamos construindo, por que o nosso ataque não está funcionando, então, no setor não está construindo jogada. Então é no setor de criação, então não está... Eu não sei, os atacantes, né, que não estão fazendo gol, não estão criando. Tem que ver, tem que olhar na televisão, pegar aí os melhores momentos, por que a bola não está chegando no gol adversário. São pessoas inteligentes, pessoas que têm conhecimento do futebol, tem que olhar. Então a gente como comentarista, talvez não estou dizendo que eu sou o dono da razão, mas eu vejo desse lado. É que as duas alas do time adversário, tanto o Lavino quanto o Thiago, jogaram muito, né? Não, eles jogaram, o time todo do Arete. Né? Não, o time todo do Arete. O time jogou tudo, o time todo jogou bem. O time todo do Arete ontem foi espetacular. O esquema tático montado pelo Marcos Paulo, não sei se foi o Marcos Paulo ou o Vicente. Não, foi Marcos Paulo. Ele escalou o time, ele deu a escalação. Eu estou brincando, né? Porque o Vicente foi lá e deu aquela palestra. Aquela final motivacional, né? Então, eu acho que o Marcos Paulo ontem arrebentou com o esquema tático. E teve o luxo de deixar o Renan no banco ainda, porque jogou em Criciúma de manhã e ficou no banco. Não, mas o Frank jogou bem, esse Magdiel. O Frank é jogou bem. Solto, sem aquele compromisso de marcar, onde ele construiu a jogada e fez o golaço. Né? Muito bem o Nicolete e o Thiago Reus, com o auxílio do Daniel Reus, né? Os três na marcação. Né, dando essa proteção ao Evandro e o Alan, muito bem também. Eu não vou dizer aqui que foi o bom, o melhor ou o pior do time do Arete, porque foram perfeitos ontem, principalmente no segundo tempo. Segundo tempo, o time do Arete matou a pau. Né, esquema tático perfeito, certinho, cada um na sua, cumprindo com aquilo que o Marcos Paulo pediu, ninguém inventou nada e futebol não tem nada que se inventar, é o feijão com arroz mesmo. Já desde o começo da competição, professor, aquele primeiro jogo contra o Santa Cruz, se eu não me engano. Já foram bem. E o professor falou que a peça-chave do Arete vai ser o conjunto. Foi empate de um. Vai ser o conjunto. E a determinação. Isso, vai ser o conjunto do Arete. Não tem uma peça ou duas que vai fazer a diferença, e sim o conjunto do Arete. O conjunto. E mostrou novamente. Várias peças desse time já jogou o ano passado com o Arete, né? Isso, o Arete ali já tem uma base ali. Tem uma base, já tem principalmente a defesa. Tirando o Magdiel ali, que é um pouco mais diferenciado com os outros jogadores pela sua qualidade técnica. Nicolete também, né? É raça, né? Nicolete é raça, né? Vontade, né? Bota a bunda no chão e dá tranco. Se precisa fazer alguma coisa, não quer nem saber. Né? O Daniel Reus também é outro pegador. O Daniel, o Thiago Reus, tá vendo? Então, é um time e os quatro da defesa. Até o próprio Alan foi bem, me surpreendeu. Muito bem. O Alan, muito bem. O Alan como lateral, ele sempre jogou bem. Não, então, ontem ele jogou de zagueiro. Jogou de zagueiro? Jogou de zagueiro junto com o Evandro. O lateral ontem era o Lavino e o Thiago Rodrigues. Sim. Então improvisaram o Alan na zaga. E foi muito bem, Uri. Então, assim, que foi o que se destacou do time do Arete? Um pouquinho acima dos outros jogadores, o Magdiel pelo golaço e pela técnica dele, né? Mas os outros 10 e até aqueles que entraram, o Renan, o Pônei, o Elias, entraram muito bem. Parabéns ao time do Arete, parabéns ao Marcos Paulo. Tá vendo? Não estou aqui. E ele teve porque sabe que quando a gente tem que criticar, a gente critica mesmo. Né? Criticar não. A gente veja que está errado, como a gente falou do Jardim. Se não melhorar, não botar o dedo na ferida desse time, não vai para frente das quartas de final. Né? Dependendo fica no primeiro, dependendo do adversário. Da maneira como estão jogando, por favor, né? Então tem que botar o dedo na ferida, onde é que está o erro, e não importa em quem vão mexer, se é o... E o Arete ainda ontem não tinha o Nicolas e Coco, né? Os dois desfalques, Nicolas e Coco. Então assim, perfeito o time do Arete. E com a determinação, a vontade dessa gurizada, pode passar aí das quartas de final? Pode sim. E o Jardim de Cibele, pelo time que tem, pela qualidade, experiência e jogadores rodados, pode chegar longe? Pode chegar longe, sim. É um plantel muito bom. Agora tem que acertar certas coisas. Agora, professor. O plantel... Eu tenho medo de falar porque o Janga é o Janga. Não interessa.
O treinador tem que chamar a atenção do Janga, tem que chamar a atenção do Janga. Né? Tem que ter aquela personalidade. Ô, Janga, teu lado é lá. Tá vendo? Tu tem. Ó, o que nós combinamos é dessa maneira, tu não estás cumprindo. Mas, professor, e outro detalhe, ontem na equipe de Jardim Cibele, as 3 principais peças do time no entendimento, chamado boleiros, foram substituídos. O Testa, o Márcio Borges e o Almira. Pois é, né, professor? Só boleiro, só cara experiente, não, e o time parece que não vai pelos comentários que o professor está fazendo. Então tem alguma coisa. Uns caras experientes. Tem alguma coisa. Então o Márcio, com a inteligência que tem, Almir Gaúcho, Testa, o Albani, com o nosso muchachinho lá, o Edmilson. Tava brabo ontem. Mas não é pra estar brabo? Bom, ele tá investindo. Tá investindo. Tá vendo? É Araras Esporte. Tá? E Jardim Cibele é Araras Esporte. É o nome dele, ele tá patrocinando. Não vai estar bravo? Até a gente fica bravo, cara. Os erros infantis que a gente veja. Para com isso, né? Então foi isso aí, pessoal. Jardim Cibele, Poço da Minelli 0, Arete 1. Golaço. Você Magdiel. viu aí nos melhores momentos o gol do Magdiel. A próxima rodada, que é a 9ª, no próximo dia 2, próximo domingo, jogam no campo da Lagoa da Serra, Coloniense e Bom Sucesso. Vale frisar que o jogo preliminar, categoria aspirantes, 15-15 e 13-15, 15-15, jogo titular. Esse será o jogo da rádio, viu? E o outro jogo acontece lá no CT, entre Caverá Lagoão contra a equipe do São José.